Olá, boa noite pessoal. Pessoal, vou fazer um vídeo hoje comentando também um vídeo que eu assisti hoje no canal do YouTube. Eu não sei de quem que é o canal, mas por acaso sim eu estava rodando, né? Os vídeos que aparecem. E daí veio com um vídeo interessante e eu pensei eu vou assistir para mim ver. E foi incrível. Um vídeo bem elaborado, bem feito, né? Aparecia um senhor de bem de idade, com uma porção de gamelas feita por ele mesmo, de madeira. Tinha gamela de todos os tamanhos, tinha uma já com acabamento perfeito, e ele estava trabalhando numa que ainda não tinha acabamento final, e era uma gamela bem grande, né? E ele estava conversando com uma moça, essa moça estava entrevistando ele. A gente via que era uma moça muito inteligente, fazendo um papel de repórter, como se fosse uma reportagem, e estava conversando com ele e perguntando sobre as gamelas, né? E que hoje em dia não é mais comum ver as pessoas usar gamelas. E daí ela fazia pergunta para ele e ele respondia as perguntas bem corretamente, né? De maneira muito bonita e inteligente também o senhor. E então essa moça fez uma pergunta bem interessante e a resposta precisou ser uma resposta bem longa para o senhor explicar a ela o porquê que as pessoas antigamente usavam as gamelas e como usavam. E foi a pergunta que ela fez ao senhor. O senhor trabalha com isso há muito tempo? Ele falou, sim, trabalho há muito tempo. Hoje em dia ainda continuo fazendo gamelas. Daí a moça perguntou, e qual era a utilidade dessas gamelas na antiguidade, quando todo mundo, principalmente as pessoas do interior, usavam elas? Daí foi aqui que ele deu uma explicação bem prolongada sobre a utilidade das gamelas, né? Daí ele começou a explicar para ela. As gamelas antigamente era muito usada na roça. Os agricultores, pessoas do interior, tinham gamelas de vários tamanhos para utilizá-la no seu dia a dia e também em algumas datas específicas. Daí ele começou a falar. As gamelas eram usadas antigamente pelos agricultores modestos, simples e modestos, como um utensílio de cozinha. Fazia a vez de uma bacia, e uma bacia de pia, onde se lavava louça e se lavava alguns tipos de alimentos e, e outros, entre tantas coisas que fazem na roça. Daí ele dizia assim, a gamela servia para lavar a louça, todos os tipos de louças, a dona da casa punhava a gamela em cima da mesa, do lado já tinha um balde com água morna, bem forte, né, para tirar a gordura dos talheres, dos pratos, das panelas, e conforme ia passando estas louças, esses objetos na primeira água, daí quando ela sentia que precisava trocar, ela trocava, né, para enxaguar as louças, os utensílios de cozinha. E, e era assim que era o principal uso das gamelas. Era como se fosse hoje o uso da bacia da pia, ou o uso de bacias de alumínio ou de plástico. E a mocinha sempre prestando muita atenção nas explicações que ele dava. Daí ele dizia para ela também. E as gamelas também eram usadas para lavar alimentos, todos os tipos de alimentos, começando pelas verduras e legumes, e feijão, arroz
e outros tipos de alimentos que precisavam passar na água para purificar. E depois disso, daí ia o alimento para a panela, ou se era verduras ou outros legumes, ia para as bacias, as tigelas próprias para o preparo e o tempero destes legumes. E ele disse para ela, também se usava muito para temperar carne, todos os tipos de carne. Podia ser carne de porco, podia ser carne de gado, carne de galinha, carne de carneiro, de cabrito, etc. Né? A dona da casa ou o dono da casa picava as carnes nos tamanhos adequados o, para o cozimento ou para a fritura e deixava na gamela e ali, antes de levar para a panela ou para a frigideira ou para o espeto, ali se preparava também o tempero e deixava as carnes na gamela por um bom tempo até que pegasse os temperos. Depois de tudo isso, daí a carne, depois de preparada, temperada, tirava-se da gamela e passava para a panela, ou para a forma, ou para o espeto. E ele foi explicando para ela, né? Daí ele disse assim, daí ele disse para ela, para a moça, para a repórter, sim, agora também tinha um porém que era um pouco inadequado no uso da gamela, principalmente quando a dona da casa tinha somente uma gamela. Essa gamela também era usada na parte da manhã, quando as pessoas se levantavam, para lavar o rosto, lavar os dentes e escovar os dentes, e era tudo feito sobre a gamela. Punhava-se água morna para fazer a higienização facial e bucal. E também ele dizia que agora vem uma coisa um pouco mais forte, ele disse para a mocinha. Daí a mocinha riu e ficou curiosa, né? Uma coisa mais forte. Daí ele disse assim, também estas gamelas, quando a dona da casa tinha somente uma, as pessoas da família usavam para lavar os pés à noite antes de dormir. Eles punhavam água e cada um deles, os membros da família, lavavam os pés, secavam os pés, jogava água, daí vinha outro, colocava água limpa e se lavava também os pés, e assim por diante, né? Ele foi explicando que também se usava para higienização do corpo. Daí ele disse assim, aí tem outra coisa também um pouquinho mais forte do que lavar os pés. As mães usavam a mesma gamela que eles usavam na cozinha para todas as finalidades, também se usava para dar banho nos bebês. Quando os bebês faziam xixi, quando os bebês faziam cocô e se lambuzavam tudo, né? A mãe tirava a roupa da criança, arrumava água na gamela e punhava a criança sentada na gamela e lavava os pés, lavava tudo do bebê, o bumbum, a frente, etc e tal. Também servia para isso. Daí a moça falou assim, nossa, mas não seria melhor ter uma gamela para cada coisa? Daí o senhor falou assim, sim, claro, poderia ter uma gamela para cada coisa. Uma gamela somente para o uso da cozinha e a outra gamela para lavar os pés e dar banho nos nenéns. E para a higienização do rosto e facial e bucal. Deveria ter duas, pelo menos três gamelas, para que fosse dividido, fosse separado um pouco o uso. E daí a moça falou assim, nossa, mas e por que as pessoas então não faziam isso? Daí ele falou assim, era costume dos antigos fazerem isso. Tinha famílias que tinha uma, duas, até três gamelas, para cada uma delas ter um uso e uma finalidade. Mas tinha as famílias que tinha uma só e usava para todas essas coisas das quais eu te falei.
E interessante, e eu assistindo o vídeo e me lembrando mesmo que era assim mesmo. Quando nós morávamos na roça, nós tinha esse costume de fazer isso. É incrível. E fazia sem maldade, sem malícia nenhuma e sem pensar, né, que era uma coisa que podia ser até considerado é, inadequado. Mas a gente fazia isso mesmo. E tinha uma família que morava do lado da nossa casa que ainda fazia coisas muito piores do que esse senhor estava explicando para a moça, para a repórter que estava fazendo a entrevista com ele. Esta família que morava do lado da nossa casa, a dona da casa, era só um casal e uma filha já mocinha. Eles também faziam uso da gamela. E eles tinham uma gamela só. E nesta gamela, a dona da casa, a senhora da casa, usava ela para muitas coisas. Era incrível. Agora aqui eu vou contar uma coisa para vocês em relação a esta família que vocês vão até ter nojo, mas é a mais pura verdade. E então essa senhora, essa família de 3 pessoas tinha essa gamela e eles também usavam para lavar louça, lavar todos os tipos de louça, lavar panelas, lavar alimentos, temperar alimentos, amassar a farinha para fazer o pão. Era tudo nessa gamela. Eles se lavavam o rosto, lavavam o pescoço, é, lavavam as axilas e também à noite lavavam os pés, os 3 membros da família, o casal e a filha que já era mocinha, lavavam os pés. E então isso, na antiguidade, para o pessoal simples, modesto e sertanejo, era comum, era comum. Era rara a família que sabia fazer um uso mais adequado com esses utensílios, tipo gamelas, bacias, etc. Né? Agora tinha muitos que não. E numa gamela só ou numa bacia só, eles usavam para muitas coisas. Muitas, muitas coisas. E, e essa família da qual eu estou falando, que era vizinho da gente, que tinha uma gamela só e usavam para tudo, uma vez a senhora ficou doente. Ficou doente. Ela anoiteceu mais ou menos boa e no outro dia ela não levantou no horário de costume. Demorou a levantar, demorou a levantar. E o marido dela tinha saído trabalhar fora, passou uma temporada fora. Daí ficou só a senhora e a filha dela, mas a filha dela morava com nós. Ela dormia na nossa casa, ela fazia as refeições da nossa casa e assim por diante. Mas daí a mãe, levantando de manhã cedo, deu falta da, dessa senhora. Falou para a filha dela, né, que morava e trabalhava para a mãe, falou assim: Fulana, você vai lá ver o que aconteceu com a tua mãe. A tua mãe não levantou ainda, ela sempre costuma levantar cedo. Quando a gente levanta, ela já está na cozinha dela tomando chimarrão. E hoje não vimos movimentos nenhum dela. Daí a filha dela foi lá na casa da mãe dela, chamou a mãe e a mãe dela respondeu lá no quarto. Daí a filha foi lá, falou: Ué, mas o que aconteceu que não levantou ainda? Ah, não tô boa, tô doente. Eu amanheci muito ruim, não tenho coragem de levantar e tal. Daí a moça veio de lá e falou para minha mãe, daí minha mãe foi lá também, né, para ver, porque era uma família que ajudava muito nos serviços da casa, né? Daí a minha mãe foi lá também para ver a senhora doente e realmente ela estava bem ruim. Não sei o que aconteceu, se foi uma má indigestão que deu nela ou o que foi. Ela tinha até febre. Ela tinha até febre e disse que tinha muita dor no estômago e dor na barriga.
cólica. Daí a minha mãe achou que podia ser alguma coisa que tivesse feito mal para ela na janta. Daí minha mãe correu lá para casa, preparou um chá e, e levou para ela o chá, né? E também já levou o café com leite, pão e queijo, essas coisas para ela se alimentar, né? Porque ela não ia poder levantar tão cedo se não melhorasse do problema dela, né? E daí a minha mãe lá dando chá para ela tomou chá, etc e tal. E daí a mãe ficou um pouquinho por lá, disse assim para a senhora, quase falei o nome dela, não posso falar o nome dela. Daí a mãe falou assim para ela: a senhora fique aqui, vamos esperar uma meia hora para o chá fazer efeito. Depois de meia hora a senhora toma café. Eu vou voltar lá para casa, se a senhora espere. Quando eu vim de lá, daí eu digo, aviso a senhora que está na hora de tomar o café. Ela falou: tá certo, pode ficar tranquila, eu vou esperar. Quando a senhora voltar, eu, eu espero a senhora me mandar tomar o café, porque daí a senhora sabe que está na hora de tomar o café. Daí a minha mãe foi lá para casa, né? Fez umas coisas lá que tinha que fazer, era na parte da manhã. Nessas alturas, nós, piazada, os filhos da mãe já estavam indo para a roça, estavam na roça. Daí deu meia hora, 40 minutos mais ou menos, a mãe voltou lá no quarto dela para administrar o café para ela, autorizar ela a tomar o café, né? Que o chá já tinha feito o efeito. Daí depois que a mãe entrou no quarto dela, sentou num banquinho que tinha do lado da cama dela. Daí a mãe falou assim: agora tá na hora da senhora tomar o café. Daí ela falou assim: mas antes de tomar o café, dona Darcília era minha mãe, né? Antes de tomar o café, dona Darcília, eu preciso fazer xixi. Daí a mãe perguntou: mas a senhora vai levantar para fazer xixi? É, eu levanto, mas eu não vou lá fora. A senhora pega o pinico aqui debaixo da cama para mim, que eu faço xixi no pinico. Daí a mãe olhou, não viu pinico nenhum. Daí falou para ela: mas vizinha, aqui não tem pinico. Ela falou: tem sim, dona Darcy, tem a gamela, a senhora pode puxar a gamela, que é o meu pinico. Daí a mãe puxou a gamela para ela levantou, fez xixi à vontade naquela gamela. E daí a minha mãe ficou escandalizada. Era a mesma gamela que ela usava na cozinha. Pode uma coisa dessa, gente? Daí a mãe ficou escandalizada. A mãe pensou com ela, a mãe comentou isso comigo na época eu estava sendo o mais velho da casa. Daí, depois quando a mãe me contou, a mãe falou que conversou com ela, né, que o que ela estava fazendo não era certo. Usar a gamela para pinico. Imagina, ela levava toda noite a gamela que ela usava na cozinha para usar como pinico de noite. E lá ela podia fazer xixi, ela podia fazer cocô, ela podia fazer tudo no gamela. É terrível, né, gente? O ser humano chegar a um ponto assim, sem saber que isso é uma coisa bem anti-higiênica e, e um tanto até perigoso, né? E daí ela ficou lá, a, a mãe não comentou com ninguém, não comentou nem com a filha dela e nem com nós, os filhos, não comentou o que a mãe viu, né, e presenciou. Daí, passado um tempo, então, depois que ela tomou café, ela na cama ficou, daí quando ela melhorou à tarde, daí ela levantou. Daí a gente só percebeu que ela estava lavando aquela gamela, né? E daí a gamela ficava na cozinha, porque daí ela usava na cozinha como um utensílio necessário para lavar panela, lavar louça, lavar alimento, lavar um monte de coisa, né? Lavar carne, preparar carne, temperar carne. E só que daí passou um tempo, a minha mãe contou para mim do acontecido. Daí eu disse para a mãe: credo, mãe, então a senhora tem que falar para ela.
e tem que dar um jeito de comprar um pinico e dar para ela não usar mais a gamela que ela usa na cozinha como pinico. E, e daí a mãe falou, é sim, é o que eu vou fazer. Eu vou falar com ela, vou aconselhar ela que não faça mais isso e que eu vou comprar um pinico para ela, ou nem precisa ela comprar um pinico. Ela pode pegar uma outra vasilha. Pode pegar uma lata, um bujãozinho de plástico, cortar para usar como pinico. Gente do céu, era assim que era antigamente. As pessoas não tinham noção das coisas. E daí foi o que eu vi esse senhor falando para essa mocinha. Só que ele não chegou a falar isso, né? Porque ele nunca presenciou uma coisa dessa, que igual a nossa família presenciou com a nossa vizinha, né? Mas que o senhor lá da entrevista chegou a falar para a moça que na antiguidade as mães lavavam as crianças quando faziam cocô e faziam xixi nas fraldas, nos coeiros, né? Porque antigamente se usava muito coeiro, né? Coeiro é aquele paninho fino, leve, que eles envolvem a criança e rola a criança, né? Mas no fundo dá na mesma coisa, né? Dá na mesma coisa igual essa senhora que usava como pinico. Usava a gamela como pinico. Pode uma coisa dessa, gente? Gente, isso não é história, é a mais pura verdade do o que eu estou falando para vocês. E tinha um detalhe muito interessante que aconteceu com isso tudo, que esse detalhe eu vou deixar de lado. Mas se um dia alguém aqui nos comentários pedir para mim contar, eu conto, relacionado com essa senhora que usava a gamela à noite como pinico. Só que é pesado, gente, é pesado, mas dá para contar. Mas eu vou deixar. Para quem assistir esse vídeo aqui, peçam embaixo nos comentários se vocês quiserem que eu conte, eu conto. Mas vocês vão sentir náusea. Vocês vão sentir náusea, vocês vão vomitar. Tá certo, gente? Porque foi muito pesado. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui embaixo. E deixem o pedido se vocês querem que eu continue essa história dessa senhora para chegar até o final, para vocês verem o que aconteceu. Foi incrível e terrível ao mesmo tempo. Beleza, gente? Deixe seus comentários aqui embaixo. Quem passar por aqui, se inscreva no meu canal e ativem o sininho para receber as notificações quando eu voltar a contar ou gravar os próximos vídeos. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo, ok?